A paz do Senhor, queridos irmãos, é muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse momento de adoração a Deus. Pela manhã estamos aí lutando por nossas famílias com jejum e oração, e eu louvo a Deus por esse momento em que estamos juntos, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças. Tenho sentido muita saudade, nós estamos assim distantes dos irmãos fisicamente, mas no nosso coração, nossos irmãos todos estão presentes. Não só dia que a gente não pare para orar pelos irmãos, para desejar que isso tudo passe o mais rápido possível, para que a gente possa estar junto aí adorando o nome do Senhor. Amém? Mas nessa manhã especial, onde primeiro domingo a nossa igreja se reúne em consagração pelas nossas famílias, também é domingo de comunhão, onde nós participamos do Partir do Pão. Então é um domingo muito especial para nossas vidas, e nós não poderíamos deixar de deixar de compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus nesse domingo aí das nossas famílias. Então vamos orar, estar em oração, e em seguida estarei compartilhando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta semana. Deus de amor e graça, Deus bendito, eu te louvo, Pai eterno, pelo momento, Senhor Jesus querido, em que estamos aqui juntos participando, Senhor, desse encontro tão especial, Pai, para interceder, para te clamar, Senhor, pelas nossas famílias, Pai, pela nossa parentela, Pai, por todos aqueles que tu tem nos dado, Senhor, te pedir a tua proteção, o teu sustento, Senhor, e te pedir, Senhor, que nessa hora tu fale aos nossos corações, Senhor, nos dê uma palavra, Senhor, que nos fortaleça, que nos anime, Pai, que nos impulsione a prosseguir, Pai. Oh, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te pedimos, Senhor, a cura para a nossa nação, Senhor, a cura para o nosso Brasil, Senhor, que todas as expectativas sejam frustradas, não pelo agir do homem, mas pelo teu agir, porque a glória é tua, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento especial. Fala conosco durante este dia, Senhor, alegra o nosso coração em ti. Nós choramos, Pai, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus capítulo 14. Uma palavra que o Senhor me deu essa semana, e eu dei um título a essa palavra, nessa mensagem, crises que testam a nossa fé. Estamos passando um momento aí de crise, e eu gostaria de falar sobre algumas situações que Deus permite que ocorram em nossas vidas, que servem para testar a nossa fé. Então, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, nós temos um episódio bastante conhecido, que é o episódio em que Jesus anda por cima do mar. E eu gostaria de ler com os irmãos todo esse texto que se encontra em Mateus 14. Vamos ler do 22 até o 36. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré.
E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse texto aqui, nessa passagem, nós vimos aqui Jesus ordenando, compelindo, né? Algumas traduções vão falar compelindo, vão falar insistindo. Jesus ali dando essa ordem, essa instrução para que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, em direção a Cafarnaum. Era mais ou menos uma distância de 5 quilômetros de navegação. E Jesus deu essa instrução para eles e ordenou que eles fizessem assim. Nesse momento, é preciso a gente entender o que acontecia nesse momento ali. Havia uma grande multidão em volta de Jesus, porque muitos milagres estavam acontecendo. E eles viam em Jesus uma oportunidade de levantar ali uma autoridade, um rei, né? Que já havia sido prometido para tirar os judeus do jugo de Roma. Então, na verdade, eles tinham intenções políticas com Jesus. E eles queriam nomeá-lo como seu rei. Você vai ver isso no Evangelho de João, capítulo 6, 14 e 15, que fala dessa passagem. Você vai encontrar escrito lá, né, que eles tinham a intenção de nomear Jesus seu rei. Então, as manifestações políticas estavam muito grandes e crescentes naquela época. Os romanos também estavam com medo daquele movimento, daquele Galileu que estava ali se projetando, né, sobressaindo, fazendo muitos acontecimentos no meio do povo. João Batista, há pouco tempo, havia sido decapitado. Então, para vocês entenderem o furor que estava naquela época. E Jesus sentiu a necessidade de afastar os discípulos daquele mover, daquela situação, daquelas influências políticas que estavam acontecendo e que poderiam afetar os seus discípulos, né? Porque eles também estavam aguardando o estabelecimento do reino do Messias. E eles também acreditavam que seria um reino físico, que Jesus iria reinar, né? Eles esperavam que Jesus reinasse. E é claro, como homens e próximos a Jesus, amigos, discípulos, eles estavam também na expectativa de talvez até serem nomeados ou ter algum cargo naquele possível governo do Mestre. E Jesus queria que o coração deles não tivesse voltado para essas coisas. E aí aprova o Senhor retirá-los daquela situação. Nós também hoje somos um pouco como os discípulos, né? Criamos expectativas de que teremos funções, cargos ou status, ou alguns privilégios concedidos por Deus, né, aqui nessa terra. Até muitas igrejas, denominações esperam isso, serem projetadas, crescerem, terem uma fama, né, motivados pelo seu serviço a Jesus Cristo. Mas Deus, Ele continua usando os seus meios para afastar a igreja desse direcionamento, porque a função da igreja não é essa. É como mesmo disse João Batista, né, que nós possamos diminuir para que ele cresça. É propagar o evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que a igreja começa a se envolver com muitas outras questões, o Senhor providencia um barco, né, para nos tirar dali, para nos levar para outro lugar, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para nós. Bem, ali os discípulos obedeceram, entraram no barco, começaram a navegar. Jesus acalmou a multidão, porque da multidão ele cuida, né? Ele sabe lidar com a multidão. E eles foram no barco lá, navegando. A multidão queria, como eu disse, incitar Jesus ali a uma rebelião política, mas Jesus não queria saber de nada disso. Ele não queria esse ibope, ele não queria essa projeção, porque ele tinha um ministério a cumprir. O ministério dele ainda não havia sido completado e ele estava focado na sua missão. Bem, Jesus despede a multidão e já era cair, final da tarde, caída da noite, e ele sobe ao monte para orar. No dia seguinte, né, adiantando um pouquinho, no dia seguinte, muitos daquela multidão ainda estavam por ali, por aquela beira do mar ali, aguardando Jesus, né, procurando por Jesus, e não viram Jesus, não viram os discípulos e os barcos, e cada um tomou o seu barco, aí navegaram para Cafarnaum, atrás de Jesus, né? Na certa eles ouviram dizer
que os discípulos tinham ido para Cafarnaum e eles foram para lá atrás de Jesus. Em João 6:22 a 24, você vai encontrar essa passagem. Essas pessoas, na verdade, andavam atrás de Jesus por diversos motivos, mas não eram motivos espirituais. Eles estavam atrás de Jesus por causa do alimento que Jesus lhes proporcionava, por causa das curas, por causa do status, do poder, né, que lhes conferia aqueles milagres todos que estavam sendo alcançados. Jesus era judeu. Então, a multidão tinha vários motivos para estar atrás de Jesus, mas não eram motivos espirituais. Na verdade, eles não estavam buscando verdadeiramente um encontro com o Salvador das suas vidas. Bom, vamos voltar um pouquinho atrás, quando Jesus sobe o monte para orar. Ele sobe o monte para orar e lá ele fica por muitas horas falando com o Pai, recuperando as suas energias que foram gastas de todo aquele embate que ele tinha, aquela luta espiritual, aquela guerra espiritual. E ele estava ali com Deus, renovando as suas forças. E isso durou até mais ou menos a 4ª vigília da noite. E, segundo os romanos, dividiam em 4 vigílias à noite, começava às 6 horas, 18 horas, turnos de 3 horas. Então, 4ª vigília seria lá pelas 4, 5, terminando às 6 da manhã. Então, Jesus estava ali orando, passou ali a noite, a madrugada, clamando ao Senhor. Bem, enquanto Jesus orava, os discípulos no barquinho navegavam. Ocorre que lá pelo meio da madrugada, uma tempestade se levantou, ventos fortes, vieram açoitar aquele barco onde estavam ali os discípulos, e o barco estava na iminência de ser destruído. E eles estavam ali lutando com aquilo e, paralelamente, Jesus estava no monte orando. E acontece que lá pela 4ª vigília da noite, por esse finalzinho da noite, finalzinho da madrugada, quando os discípulos estavam ali lutando por aquilo tudo, Jesus resolve ir ao encontro dos seus discípulos. Como a gente fala, Deus sempre vai usar os seus meios para afastar a sua igreja das influências desse mundo, das coisas que desviam o nosso foco muitas vezes, Ele vai sempre nos colocar no barco. Só que mesmo no barco, as intempéries vão surgir, os problemas vão surgir e nós muitas vezes teremos que lutar pela nossa sobrevivência, seja física, emocional ou espiritual. Bem, vejam bem, a noite era escura, estava muito escuro, era no mar, o vento estava forte, açoitando o barco, agitando, as águas estavam ali, balança para cá, balança para lá, esse era o cenário. E no meio daquela batalha pela vida, que eles estavam ali trabalhando, Jesus vai até eles caminhando pelas águas. Quando os discípulos viram aquele vulto andando sobre as águas, eles se assustaram, porque eles acreditavam que era um fantasma. Os judeus, eles tinham muitas lendas e histórias sobre fantasmas, E os marinheiros, entre eles havia uma superstição de que fantasma era sinal de mau agouro, é sinal de que tudo ia dar errado naquela navegação. Então eles se assustaram, achando que era um fantasma que eles estavam vendo. Só que, na verdade, eles estavam contemplando algo maravilhoso, algo prodigioso, bem diferente daquilo que eles estavam pensando. Jesus, que tudo sabe, vendo o temor, o medo dos discípulos, Jesus grita para eles: não tenham medo, sou eu, Jesus. Ai, que alívio, Era a voz do Mestre. Era a voz do Mestre acalmar o nosso coração. É como disse o hino que a Kezinha cantou, Aí nesse culto passado. Não tenhas medo, a minha alma. Espera em Deus. Em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Jesus virá bem cedo. E foi cedinho, Madrugadinha, amanhecendo o dia, Jesus aparece ali para os seus discípulos. A gente está falando sobre crise. Crises que acontecem para testar a nossa fé. Esse é o centro da nossa palavra hoje. Eu quero dividir esses momentos de crise em 3 fases. Antes da crise, durante a crise e depois da crise. Até aqui a gente viu o comportamento dos discípulos antes da crise.
obediência, disposição para seguir a instrução do mestre, né? Entraram no barco, foram lá para o outro lado. Não é diferente de nós antes da crise. Estamos obedecendo a Deus, estamos dentro do barco e navegando rumo a Jerusalém celestial. É isso que a igreja tem feito, tem obedecido, procurado obedecer o Senhor e cumprir a sua missão navegando até a Jerusalém celestial. Mas agora eles estavam em uma outra fase já, eles estavam vivendo o momento da crise, a crise havia chegado. Como é que eles agiram durante a crise? Como nós agimos, devemos agir quando a crise chega, durante a crise. Talvez eles tenham se segurado em algum lugarzinho do barco para, né, balança para lá, balança para cá, para não cair. Talvez eles tenham trabalhado, tenha entrado água e eles tenham pego ali um balde, alguma coisa para tirar a água do barco, para o barco não afundar, não sei. Quem sabe eles tenham começado a chorar, a gritar, de se desesperar, ou a orar, clamar a Deus por um livramento. Quem sabe, talvez, eles tenham até tido tempo para culpar a Jesus pelo acontecido. Afinal, foi que Jesus que mandou que eles entrassem no barco naquele momento, naquela hora, e atravessassem ali para Cafarnaum. Quem sabe? Acreditaram em boatos, em superstições, histórias durante a crise e se esqueceram das promessas que eles ouviam diretamente do Mestre Jesus. E quantas vezes nós não agimos da mesma maneira durante a crise? Nos esquecemos das mais ricas promessas do Senhor e nos deixamos abater pelo medo, pelas aflições, pela angústia, pelos boatos e superstições desse mundo. Nos desesperamos diante das situações difíceis e até chegamos muitas vezes a colocar a culpa em Deus, dizendo que foi o Senhor que fez. Por que o Senhor fez? Por que o Senhor permitiu? Em meio a isso tudo, queridos, há uma bênção que acontece para cada um de nós, que foi a bênção que aconteceu para eles. Ouve-se a voz do Mestre, não tenham medo, sou eu, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro estava começando a crer. Ele desejava repetir o que Jesus estava fazendo. Ele queria também caminhar sobre as águas. Em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus disse aos discípulos que se eles crescem nele, eles fariam as mesmas obras que ele estava fazendo. Sim, nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus faz. Só que nós só temos que nos lembrar que as experiências sobrenaturais, elas só devem ser buscadas com um fim puro, com um objetivo puro, espiritual. Não devemos buscar experiências sobrenaturais só para aparecer, só para mostrar para os outros que nós temos poder, aquilo, vou fazer acontecer, vou fazer aquilo. Não. Quando buscamos o espiritual, o sobrenatural do Senhor, tem que ser com um propósito, né, agradável a Deus. E para que a gente tenha sucesso, é preciso que a gente mantenha o olhar fixo em Jesus Cristo. Como diz Hebreus 12, 2, né, com um olhar fixo no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Estejamos prontos a segurar na sua mão quando a nossa fé oscilar, quando a nossa fé falhar, né? Vai ter momentos que nós vamos estar com uma fé, minha fé, se eu acrescento a minha fé, Senhor, a gente vai precisar segurar na mão do Senhor. Pedro tinha altos e baixos, tinha fé, mas era inconstante. Era corajoso, mas também receoso. Forte e fraco, força e fraqueza. É na hora da crise que nós testamos as nossas convicções, testamos a nossa fé, a nossa firmeza. Somos bem parecidos com Pedro, né? Bem parecidos com Pedro. Esse mesmo Pedro que aqui estava colocando a sua fé em ação, mais à frente vai negar o Mestre. Lá em Mateus 26, 34, você vai conferir isso. Era Jesus que intercedia pela fé de Pedro, para que ela não se apagasse. Lucas 22, 32, Jesus vai dizer: Pedro, eu roguei ao Pai para que a tua fé não esmoreça, para que a tua fé não desapareça, para que você não perca a sua fé. Então Jesus estava ali constantemente cuidando de Pedro.
E por algum tempo, a gente vai ver na história aqui que foi lida, que Pedro caminhou sobre as águas, assim como Jesus. Ele teve a fé necessária para vencer o natural e andar movido pelo sobrenatural. O que Jesus faz sempre com naturalidade, uma forma normal, né? Nós temos dificuldade de fazer, nós não conseguimos fazer, só conseguimos fazer às vezes por algum tempo e de uma forma sobrenatural, com a ajuda do Senhor. Bem, Pedro estava ali vencendo o natural, mas o vento forte soprou em suas orelhas, né? E ele teve medo. No combate entre a fé e as circunstâncias venceram. O poder da fé se foi e o medo chegou, como acontece muitas vezes comigo, com vocês. Pedro grita então a Jesus: Senhor, salva-me! Ele sabia que Jesus era o único que poderia salvá-lo, porque a palavra de Deus diz que sem Jesus nada podemos fazer. Assim, agora na crise que estamos passando, enfrentando esse vírus, né? Sem o Senhor nada poderíamos fazer. Os homens podem ter várias ideias, fazer vários cuidados, mas na verdade quem vai deter esse mal é o Senhor, a glória será dele. Tudo vem do Senhor. As circunstâncias muitas vezes podem atrapalhar a nossa visão, né? E ferir os nossos ouvidos. Sem a fé necessária para prosseguir, muitas vezes nós afundamos pelo medo e pela dúvida. Mas Pedro confiou em Jesus para salvá-lo. Ele acreditava que Jesus poderia salvá-lo. Ele clamou e viu o poder de Jesus em ação. Ele tinha uma fé débil, sim, uma fé fraca para realizar aquele prodígio de caminhar sobre as águas. Mas Jesus o ajudou, segurando em sua mão. A gente vai ver aí no versículo 30 e 31, essa passagem que Jesus segura na mão de Pedro. E ainda ali dentro do mar, Jesus deixa transparecer seus sentimentos a respeito de Pedro e lhe pergunta: homem de pequena fé, por que duvidaste? Dentro d'água mesmo, esperou nem chegar no barco, ele já foi despejando o que ele pensava ali para Pedro, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra duvidar significa ir em duas direções ao mesmo tempo. Querer ir para aqui, querer ir para lá. Querer ir para aqui, querer ir para cá. Quero fazer isso, agradar o Senhor, mas também quero fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho duas opiniões contrárias, né? Ao mesmo tempo. Isso é duvidar. É não ter certeza. É uma mente dividida entre duas ideias. Dúvida. Vem daí. Ok? Para Jesus e seus filhos viverem uma fé sobrenatural, uma vida do sobrenatural, é algo normal. Veja bem, Jesus faz milagres sempre. Então, para ele é normal que nós, seus filhos, estejamos também acostumados a uma vida de milagres, a uma vida cheia da manifestação do poder do Altíssimo em nós. Enquanto nós ficamos extasiados, né, quando um milagre acontece, quando alguém é curado de um câncer, quando a gente ora e o paralítico anda, quando a gente ora e o cego enxerga, quando a gente vê um testemunho de alguém que foi curado de uma doença que era para a morte, e a gente vê quando um milagre acontece, a gente fica extasiado, né, com aquilo. Mas o que Jesus quer é que elas se tornem normais para a gente, tão normais como respirar. Que a gente possa aprender a viver no sobrenatural todos os dias da nossa vida. Tem um livro que eu gosto muito chamado Ei Deus, e ele fala de uma família italiana e havia uma matriarca nessa família e ela se converte ao Senhor Jesus. Ela se converte ao Senhor e ela naquele jeito, naquela sua simplicidade, ela fala com o Senhor: Ei Deus, ela fala com Deus assim. Ela chama Deus sempre para uma conversa. Então qualquer situação que acontece, ela fala com Deus: ei Deus, olha isso aqui que está acontecendo. Aí Deus vai lá e responde: ei Deus, olha só, preciso dar comida para esse povo, mas o macarrão não vai dar. Ei Deus, olha aqui. Aí Deus vai lá e multiplica o macarrão e ela dá comida para todo mundo. E daqui a pouco é outra situação. E aí a gente vai vendo naquela simplicidade da história o grau de intimidade que aquela mulher aprendeu a ter com o Senhor e como para ela ver Deus operando era uma coisa normal. Porque ela creu na palavra. Para ela, viver aquele sobrenatural, viver andando lá dia a dia com Deus e vendo Deus operar milagres, era uma coisa natural, uma coisa normal para ela. E é assim que Deus quer que hajamos durante a crise confiar
manter os olhos fixos nele, segurar em sua mão e viver o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele quer que a gente faça durante a crise. Jesus sobe no barco e o vento cessa. O barco chega ao seu destino. Tudo muda quando a gente permite que Jesus assuma o controle da nossa vida, da situação, e quando a gente confia nele para isso. A crise passou. E agora? A gente viu como agia antes da crise, durante a crise, e agora a gente vai ver como agir depois da crise. Porque a crise vai passar, porque a dificuldade vai passar, porque a tribulação vai passar. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 33 vai nos mostrar o que aconteceu quando a crise passou dentro daquele barco. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está à procura desses verdadeiros adoradores, né? Daqueles que professem o seu nome. Será que quando a crise passar, quando a dificuldade passar, nós seremos um desses adoradores? Louvado seja Deus. Mais à frente, quando os fariseus e os saduceus procuravam tentar Jesus, ele vai ter uma conversa com os seus discípulos. Você vai ver no capítulo 16, no capítulo seguinte, a partir do versículo 13 e seguinte, né? E aí ele pergunta para eles o que as pessoas estavam falando de Jesus. O que estão falando de mim? Quem eles estão dizendo que eu sou? E aí um falou uma coisa, falou outra, né? Aí depois Jesus vira para eles e fala para eles assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro vira e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Somos crentes, sim, cantamos nas igrejas, oramos, cultuamos ao Senhor, temos vida espiritual, mas temos realmente proclamado Jesus como o Filho de Deus por todos os cantos dessa terra? A que nível tem chegado a nossa adoração ao Senhor? Ela tem ultrapassado a parede das nossas casas e das nossas igrejas? A crise vai passar, queridos. Irmãos, a crise vai passar. Mas como nós seremos, como nós estaremos quando ela passar? O que vai mudar na minha vida? O que vai mudar na sua vida quando a crise estiver passada? Ali no barco, eles admitiram a divindade de Cristo. Foi a primeira vez, o primeiro relato da Bíblia em que os homens chamaram Jesus de Filho de Deus. Reconheceram o poder dele. A ele a glória, louvado seja o nome do Senhor. A sua vida vai mudar quando a crise acabar? Você vai ser um crente diferente? Nós seremos uma igreja diferente? Eu espero que a nossa igreja, quando a crise passar, a nossa igreja tenha experimentado uma intimidade tão grande com o Filho de Deus, com o nosso Senhor e Salvador, que nada mais será como antes. Que nós vamos começar a viver uma dimensão espiritual tão profunda, vamos aprender a caminhar nas águas com Jesus todos os dias. E se você quiser saber o futuro daqueles que serão modificados através desse crescimento durante a crise, é só você continuar lendo o finalzinho aí da história, do texto que nós lemos. Obras poderosas se farão, grandes manifestações do poder de Deus em sua vida, muitas curas e maravilhas acontecerão, louvado seja o nome do Senhor, porque nós aprendemos a adorar, porque você aprendeu a adorar, porque eu aprendi a adorar, porque aprendemos a reconhecer que o poder emana de Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veremos milagres acontecerem, louvado seja o nome do Senhor. Viveremos uma vida de milagres depois da crise. É isso que vai acontecer. Amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa estar aí com o seu coração aberto para receber do Senhor, para ser tratado e trabalhado pelo Senhor, para que o Senhor te use poderosamente nos dias que se seguirão após a crise. Eu agradeço a oportunidade maravilhosa de estar
falando com os irmãos, e agora o nosso pastor estará aqui também, orando por nossas famílias e encerrando esse momento tão especial que nós passamos na presença do Senhor. Olá, queridos, a paz do Senhor. Depois de ouvirmos essa mensagem linda, abençoada, que edificou a minha e a sua vida, né? Que nesta manhã nós estaremos orando pela minha e orando pela família de vocês também, e uma família orando pelas outras. Vamos orar? Baixe as suas cabeças. Querido Deus, obrigado, Deus, por esta manhã, Senhor, desse domingo da família, Pai, onde a tua família está reunida, te louvando e engrandecendo o teu nome. Toma, Deus, cada família nas tuas mãos. Toma, Senhor, a minha família nas tuas mãos. Toma, Senhor, a família do mundo, Senhor, nas tuas mãos. Seja com elas e nos abençoe e nos dê um dia na tua paz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom. Nesta manhã estamos alegres, felizes, porque continuamos a fazer a obra do Senhor. Receba as bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todas as famílias da terra, e toda a família que está ouvindo nesse momento, diga amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.